Abre ela no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 28. Evangelho de Lucas 19, 28. O Espírito Santo de Deus vai falar muito aos nossos corações nessa noite, de uma forma diferenciada. Vamos fundir então, varão, já contrata aquela banda lá. Já que essa banda aqui não está aqui, então vamos contratar uma outra. Todos encontraram aí? E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Próximo versículo. E aconteceu que chegando perto de Betfagé e de Betânia, o monte chamado das Oliveiras mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou, soltai-o e trazei-o. E se alguém perguntar, por que o soltais? Direis, porque o Senhor o admister, ou porque o Senhor precisa dele, tá? E ainda, indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor o admister, ou o Senhor precisa dele. E trouxeram a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes ou os seus mantos, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes ou os seus mantos. Tá? Pode ler mais um aí. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto. Mais um. Dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz nos céus e glória nas alturas. Amém? Podem se sentar. O que aconteceu? O varão apareceu aqui. Deixa Deus te usar e vaza. Meu povo, esse é um texto muito conhecido, falando sobre o jumentinho que Jesus pediu para que uma parte do que foi profetizado sobre a vida dele se cumprisse. E então ele deu a ordem para que 2 discípulos fossem buscar esse jumentinho, um jumentinho que ninguém nunca havia sentado nele. E é interessante que Jesus vem por um caminho, e enquanto ele está no caminho, perto do Monte das Oliveiras, ele dá a voz de comando aos discípulos para que eles entrem na cidade, e lá eles vão achar um jumento. Como é que Jesus sabia que o jumento estava lá? E como é que Jesus sabia que ninguém tinha sentado no jumento ainda? Ele nem tinha chego lá. Então por aí você começa a perceber todas as coisas. Que tudo que Jesus faz, ele faz de forma intencional. Ele faz debaixo da poderosa mão de Deus. E todas as palavras desse homem se cumprem. Cutuca o seu vizinho e fala assim para ele: você tem uma palavra de Deus? Ela vai se cumprir em nome de Jesus. Ainda que não exista a matéria, quando essa palavra aparece, ela faz existir. Ainda que a realidade é contrária, quando essa palavra aparece, a realidade muda. Aqueça o seu coração, porque eu tenho a palavra de Deus para o seu coração nessa manhã. Em nome de Jesus, você vai sair daqui caminhando sobre uma palavra de bênção, uma palavra de libertação, uma palavra de conquista, e você verá todas as coisas se cumprirem em sua vida. Aleluia! Tem uma crente aqui.
Agora, o que me chamou muita atenção nesse texto é a atitude dos discípulos. Vou ser sincero, é difícil você receber uma voz de comando e obedecer. Agora, mais difícil ainda é quando você recebe uma voz de comando que você nem sabe se aquilo que você está sendo mandado está lá de verdade. E você ir lá e ver. Mas os discípulos foram, pastor, e chegou onde o jumentinho estava lá e estava amarrado mesmo. Só que eles carregavam uma palavra. E eles acreditaram naquela palavra. E quando aconteceu o que Jesus disse do jumentinho estar ali amarrado, e eles começaram a desatar os nós que prendiam o jumento, os donos apareceram. Jesus já não tinha falado que isso ia acontecer também? Agora, até para as dificuldades que aparecem no caminho, Jesus também tem uma palavra. A palavra para essa primeira dificuldade que eles enfrentaram era assim: fale que eu preciso do jumento, fale que o Senhor precisa do jumento. E quando os donos vieram, falaram: por que vocês estão mexendo no meu jumento aí? Aí eles obedeceram ao que Jesus falou: o Senhor precisa desse jumento. E então aquelas palavras, ecoando as palavras de Jesus no coração dos donos do jumento, liberaram o jumento e o jumento ficou disponível para Jesus Cristo. Vocês vão entender onde eu quero chegar com essa mensagem. É muito lindo você entender que Deus está criando todas as coisas. Ele não parou de trabalhar. Desde que Ele criou o mundo, Ele continua trabalhando, Ele continua criando, Ele continua fazendo coisas. E no meio de toda essa criação, Ele nos convida para participar de algo que Ele está fazendo. Ele podia muito bem ter chamado o jumento Ele mesmo. Ele podia ter muito bem feito assim, ó. Lembra do pé de pano lá do pica-pau? E o jumento aparecido ali. Mas Ele deu a oportunidade do nome de alguém ser escrito na história. Todos os dias Jesus Cristo nos dá a oportunidade de escrever os nossos nomes na história que Ele está criando. Ele podia fazer tudo o que Ele nos pede para fazer, mas Ele nos pede porque Ele nos dá a honra de fazer junto com Ele. Meu Deus, esse Deus não é gente não. Ele podia ter a glória todinha para Ele, mas ainda assim Ele pega e nos convida para participar, nos permitindo escrever o nosso nome na história, porque Ele sabe que quanto maior for o servo, maior poder é apontado para o Senhor. A rainha de Sabá veio visitar Salomão, e quando ela chegou lá, ela olhou os servos e falou: pronto, eu estou diante do rei, porque os servos tinham ouro dos pés à cabeça. E ele falava para ela: fica tranquila, eu sou só um servo. E ela falou: se esse é o servo, imagina o rei. Deus nos convida para participar do que Ele está criando, permite que o nosso nome seja escrito na história, para que um dia as pessoas olhem para nós e falem assim: se Ele é assim, imagina o Deus que Ele serve. Aleluia! Imagina o tamanho desse Deus. E então os discípulos foram, soltaram aquele jumento, e quando Jesus Cristo esteve para subir no jumento, a primeira coisa que os discípulos fizeram foi tirar os seus mantos, tirar a sua capa e colocar sobre o jumento, para que Jesus pudesse sentar. E quando Jesus ia entrando com o jumento, as outras pessoas também faziam a mesma coisa, iam pegando as suas capas, iam pegando o seu manto e colocando no caminho, para que Jesus passasse por cima daqueles mantos, daquelas vestes, aquela capa. E a capa na Bíblia, ela nos ensina algumas coisas. Existem capas que nos dão legalidade. Olha, presta atenção nisso daqui, ó. Capa na Bíblia, ela nos dá legalidade para duas grandes coisas. A primeira, para desgraça. Porque uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa doente, uma pessoa
miserável, uma pessoa que não tem recursos, ela ia diante do governo e ela se justificava lá, e o governo olhava para ela e falava assim: olha, de fato você é um miserável, de fato você é um doente, de fato você não tem como sobreviver, então toma aqui a capa da mendigância, a partir de agora você está habilitado a pedir esmolas. E então essas pessoas vestiam aquela capa de mendigo, de miséria, de desprezo, de desonra, sentavam-se nos lugares públicos e elas tinham legalidade para pedir esmolas. Eu não sei vocês, mas eu não estou afim dessa capa aí não. Se você quiser, você tem o direito de buscar um bolso, alguma coisa. É só você ir lá no governo e falar assim: eu não tenho direito, não tenho dinheiro, eu sou um miserável, eu sou um imprestável, eu sou um doente. Eles vão te dar 200 conto lá de bolso, alguma coisa, e você vai assumir a capa do miserável, a capa do dependente do governo. Agora tem uma outra capa, que a Bíblia também nos ensina, que é a capa do ministério, a capa de autoridade, a capa de quem carrega a palavra. E cada palavra que é liberada pela boca de quem usa a capa da autoridade, meu irmão, não tem jumento que continua preso. Não tem problema que continue aí, não tem enfermidade que permaneça quando a palavra sai da boca daquele que carrega a capa da autoridade. Então temos esses dois grandes exemplos de capas na Bíblia. E sabe o que isso me ensina? Que essa atitude dos discípulos de tirar a sua capa e colocar sobre o jumento para que Jesus sentasse sobre as capas deles, representa algo muito forte para mim. Porque no ministério, às vezes nós somos tentados. E eu torço muito para que um dia todos aqui tenham essa experiência. Porque se você chegar a ser tentado no ministério, é que você está dando resultado no ministério. Vocês estão comigo, estão me entendendo? Deus está te usando de alguma forma. Se não for assim, você não vai ser tentado. Você vai ser acusado pela sua própria mente, falando assim: inútil, imprestável, faça alguma coisa. Mas quando você começa a dar resultados no ministério, então você começa também a ser tentado pelo resultado que você dá no ministério. As pessoas te procuram para buscar a oração através da sua vida, porque sabe que Deus te usa para curar, Deus te usa para revelar algo, Deus te usa para trazer uma palavra de sabedoria, Deus te usa de alguma maneira. Então você começa a ser procurado pelas pessoas. E quando acontece aquilo que as pessoas estão precisando, elas começam a ser gratas a Deus pela sua vida. E normalmente as pessoas sentem o sentimento de retribuição, reciprocidade. Uma pessoa que está tudo bem com ela, ela sente isso aí. Agora eu quero fazer algo por ele, porque eu sei que ele paga um alto preço, e Deus usa a vida dele, e eu fui abençoado por isso, então agora eu quero retribuir, quero dar um presente, eu quero agradecer, eu quero escrever um texto, sei lá, eu quero fazer algo para retribuir aquilo que eu recebi. Vocês estão entendendo? É aí que começa o problema. Que aí começa a falar assim: nossa, olha só, presente, olha, elogios. E você começa a ser tentado com isso. Agora, os discípulos de Jesus Cristo, gente, não era diferente. Jesus Cristo, em uma leva só, ele mandou 70. E todos eles voltaram falando assim: expulsamos demônios em teu nome, curamos enfermos, fizemos milagres, sinais, maravilhas. Aquilo que saía da boca desses homens já mudava a realidade em redor deles. Eles já haviam recebido o envio de Jesus Cristo com poder e autoridade. Então sabe o que eu acredito, linda? Que em algum momento eles também foram tentados. E toda aquela autoridade, toda aquela sensação boa de ser servo de Deus. Tem gente que vive falando assim: ser servo de Deus é difícil. Precisa
precisa vir para aí para se converter. Porque ser servo de Deus é gostoso demais. É um privilégio participar do que Deus está fazendo. É prazeroso ser boca de Deus na terra, levar luz em lugares de trevas. Eu não sei como tem gente que olha e fala, mas é difícil, é pesado. Não, é um ministério. Precisa voltar para a sala de aula. Então os discípulos lidavam com isso. Mas a primeira coisa que eles fizeram, quando estavam diante de Jesus e de uma possibilidade de honrá-lo, eles tiraram a capa de autoridade que eles tinham e colocaram a serviço de Jesus Cristo. Que Jesus sentasse sobre aquela capa, que Jesus sentasse sobre aquelas honras, que Jesus sentasse sobre a autoridade, que Jesus sentasse sobre o resultado do ministério deles, que Jesus estivesse acima de qualquer coisa e que diante de Jesus eles estavam dispostos a entregar tudo. Aleluia. Agora, fica uma grande pergunta aqui dentro do meu coração. Como vocês bem sabem, eu sempre repito isso. Jesus, antes de me liberar, vir pregar aqui, ele começa a pregar para mim aqui dentro. Então a grande pergunta que fica aqui dentro do meu coração, e acredito que todos nós deveríamos lidar com essa realidade. Será que nós estamos dispostos a entregar o tudo quando Jesus nos pedir? Ou mais, nós não lemos que Jesus pediu que eles colocassem os mantos, lemos? Não. Eles fizeram de forma espontânea. Será que a nossa adoração a Deus, ela é limitada a uma condição? Se Deus fizer, eu adoro. Se Deus mandar, eu canto. Se Deus fizer alguma coisa aqui na minha vida, então eu faço. Deixa eu te dizer algo. A maior obra que Ele podia ter feito, Ele já fez. Foi salvar a minha e a sua vida. Nós não merecíamos e talvez ainda não merecemos o que Ele fez. Mas Ele não esperou que nós fizéssemos nada para Ele ir e fazer aquilo, porque Ele é isso. Aquilo que você faz a Deus de forma espontânea, externa aquilo que você é aí dentro. E aí dentro do seu corpo tem uma alma e tem um espírito, e dentro do seu espírito já existem habilidades, já existem ferramentas, já existem coisas que o próprio Deus colocou aí dentro de cada um de nós, para que em determinado momento começássemos a dar frutos dentro daquilo que Ele já nos confiou, exercêssemos influência nesse mundo, sabe, manifestarmos o poder e a autoridade que Ele nos entregou. Isso tudo já está aí disponível para nós. Agora, como nós estamos reagindo a algo que Ele já fez por nós? A nossa tarefa é multiplicar o que nos foi confiado. Esse texto que nós lemos aí, ele está logo em seguida de uma parábola que Jesus Cristo conta acerca de um homem que deu dinheiro a algumas pessoas na expectativa que eles multiplicassem o dinheiro que foi dado. Um multiplicou 10, o outro multiplicou 5 e o outro não fez nada com o dinheiro. Aí então aquele homem pegou o que não tinha nada, que não fez nada, e entregou na mão daquele que dobrou o dinheiro, multiplicou 10. E falou, a quem tem, mais lhe será. Começa a multiplicar, irmão. Só a Linda entendeu. Às vezes nós pegamos o caminho contrário. Às vezes nós estamos igual aquele que recebeu um. Fica com medo.
Pega aquilo que Deus confiou, entendeu que tem algum nível de talento, percebeu que eu canto direitinho, ou sei lá, faz alguma outra coisa de uma forma natural, e que Deus podia explorar esse potencial para salvar mais pessoas, tocar mais almas, multiplicar isso daí, e esconde, falando assim, não, isso aqui, deixa aqui. Mas Deus nos chamou para multiplicação. Porque quanto mais você multiplica aquilo que Ele entregou nas suas mãos, mais então Ele coloca. Vocês estão entendendo? A Bíblia nos ensina que Ele dá semente ao que semeia e pão para quem tem fome. Decida quem você é nessa história. Você é aquele que esconde o talento? Você é aquele que tem fome, que precisa de pão para comer? Ou você é um multiplicador que vai receber cada vez mais na sua mão para continuar multiplicando? Aleluia! Construa um novo caminho. Se você até hoje entrou aqui por essas portas, sendo essa pessoa que come tudo que vai na sua mão, aquela pessoa que tem timidez, aquela pessoa que não multiplica o que Jesus já fez por você, irmão, construa uma nova rota, construa um novo caminho. Não espere que Deus faça por você aquilo que Ele não vai fazer. Essa tarefa é sua. Você precisa tomar as rédeas da sua vida e conduzir a sua vida em direção da multiplicação sobrenatural do reino dos céus. Essa é uma decisão que Ele não vai tomar por você. Pronto, falei. Está pronto para devolver quando for pedido? Afinal, tudo aquilo que a gente carrega não nos pertence, é dele. Agora tem pessoas que têm dificuldade de, quando Deus pede aquilo que Ele entregou, tem dificuldade de devolver a Deus. Não vou falar de dízimos e ofertas, tá bom? Prometo. Fica a dica. Se você tem, é porque Deus te deu. Ele te deu vida, te deu saúde, te deu graça, te abriu portas, oportunidades. Uma vez eu vi um testemunho, bem rápido, tá? Thales Roberto. Esse testemunho talvez todo mundo tenha ouvido falar. Ele foi deletado do mundo gospel por 7 anos. E depois desses 7 anos ele voltou. E ele voltou e contou o que foi que aconteceu. Thales, ele veio do mundo secular aí, das baladas da vida. E ele tinha uma vida de popstar. Estar nas plataformas, estar no meio do holofote, isso mexia muito com ele. Mexia muito com o ego dele. E ele se converteu, veio para a igreja. E dentro da igreja, o que ele continuou fazendo? Cantando. E ele canta muito bonito. O que aconteceu? Continuou famoso. E aquilo continuou mexendo com ele. Então um dia Deus pediu isso para ele. Estou contando a história que ele conta, tá, gente? Deus pediu esse ministério para ele. Ele falou assim: Thales, eu quero que você sacrifique para mim a sua fama, o seu ministério, tudo que você construiu. Thales Roberto, eu quero num altar. E aí então diz ele que ele subiu lá no púlpito lá e começou a falar que ele era acima da média e tudo aquilo que vocês sabem. Gente, de uma maneira assim absurda, sobrenatural, no decorrer de 30 dias, todas as agendas que ele tinha foram canceladas. Ele já tinha agenda para o semestre do outro ano. O primeiro semestre do outro ano já estava tudo fechado. Todas as agendas desse ano foram canceladas. Tem um monte de pregador aí, ó, pregador e cantor adúltero que está em cima do altar, mandando nude para as diaconisas dentro da igreja e não acontece nada. Agora que esse homem, literalmente, da noite para o dia, ele foi cancelado, de uma forma assim, sobrenatural. Desapareceu. Ficou 7 anos sem ninguém ouvir falar do Thales. E aí quando ele voltou, ele começou a contar isso. Foi Deus quem me pediu, porque Ele precisava ainda trabalhar no meu coração. Só que agora quando ele voltou, desse período de 7 anos, e Deus falou literalmente para ele: são 7 anos que eu quero, vai ser assim, assim, assim. E ele entregou. Só que quando ele voltou, testemunho de pessoas que já estiveram em ambientes que o Thales está ministrando, é que a unção que esse homem está carregando é sobrenatural. A densidade da glória de Deus no ambiente que esse homem está ministrando não dá para descrever com palavras humanas. É algo sobrenatural que Deus depositou sobre a vida dele depois desse período de humilhação, um período de
de esquecimento, período de confusão. Muitas coisas aconteceram nesses 7 anos, mas ele teve coragem de entregar. E agora ele está multiplicando aquilo que Deus colocou na vida dele. Meu Deus. Tem coragem, varão? Porque sempre, gente, tudo que Deus faz por nós e através de nós tem que apontar a glória para Ele. Nunca tem a ver conosco. E o que os discípulos fizeram aqui, nos deram essa lição. Que eles de fato estavam construindo uma vida de autoridade. As pessoas por onde eles caminhavam reconheciam que eram discípulos de Jesus Cristo. Pedro tentou se esconder, gente, no meio da multidão, e não teve um canto que esse homem se enfiasse que alguém não olhava para a cara dele e falava: mas você não é discípulo daquele lá? Uma vez marcado, meu irmão, por onde você anda, você é luzeiro. As trevas precisam se dissipar. O mundo sobrenatural, ele interage quando os filhos de Deus começam a caminhar aqui na terra. Então tudo que esses discípulos estavam construindo, aprendendo com o mestre, praticando, aprendendo a orar, a jejuar, abrindo mão, sacrificando, santificação, eles estavam construindo uma jornada. E na oportunidade que eles tiveram, eles entregaram isso e falou: Jesus, essa autoridade, essa capa que o Senhor me ajudou a construir é para o seu serviço. Senta nela, esteja acima dela. Se o Senhor não estiver acima dela, não faz sentido. Se o Senhor não estiver acima dessa pregação, não faz sentido. Se o Senhor não estiver acima dessa igreja, não faz sentido. Jesus precisa ser entronizado em todas as esferas da nossa vida. Ele precisa ser levantado, o nome dele precisa ser glorificado sempre. Se você quer um dos maiores segredos para ter algum nível de sucesso no ministério, é ter a ciência que todo o resultado que o ministério dá só tem a ver com ele. Ele mesmo já disse: em meu nome farão. Ele está falando assim: vai lá, no seu nome você vai fazer alguma coisa. É no meu nome. Eu te habilito, eu te dou a capa, eu te dou a autoridade, eu te dou poder, mas é no meu nome que você vai. Você pode até tentar ir no seu, mas se você for no seu, você fica refém do que você é. Agora, se você for no meu nome, aleluia, você fica disponível do que eu sou. E Ele é tudo em todos. O universo foi criado dentro dEle. Aleluia. Pela força da Tua palavra, tudo que existe foi criado. Ele detém todo o poder. Ele é onipresente, onisciente. Ele está em todo lugar. Ele sabe de todas as coisas. Se você for no nome dEle, você tem acesso ilimitado. Ele nos deu poder e autoridade. Ele nos elegeu reis e sacerdotes. A origem de tudo que nós estamos fazendo e construindo hoje veio depois do sacrifício dele. Todo e qualquer resultado que você tiver sempre será um reflexo de Deus na sua vida. Os negócios dando certo é reflexo que Deus está na sua vida. Pastor, de onde você tirou isso? Da Bíblia. Olha a vida de José. A casa de Potifar prosperou e Potifar via a mão de Deus na vida de José. Daniel foi um grande homem para o governo da Babilônia, porque viam Deus na vida desse homem. Então todo o sucesso que nós tivermos é simples e puramente para ser um reflexo da glória de quem Deus é nas nossas vidas. Tudo a ver com Ele, sempre volta para Ele. Tem uma música, né? Tem tudo a ver com Ele. Vocês já viram que minha habilidade é outra. Não é cantar, né? Agora presta atenção numa coisa, meu povo. Quem caminha sob a palavra de Jesus Cristo, sob o envio dele,
encontra portas abertas. A primeira coisa que nós podemos aprender com esses discípulos é isso, que as portas deles cumprirem a missão deles de trazer o jumento para Jesus Cristo só foram abertas porque eles foram debaixo de uma palavra. Eles obedeceram, eles fizeram igualzinho que Jesus Cristo mandou que fizesse. As mesmas coisas, as mesmas palavras, igual a que nem. Então eles tiveram portas abertas. E quando apareceram os desafios, Jesus ele sempre tem um escape. O primeiro desafio que apareceu para eles foi a possibilidade do dono do jumento falar assim: não, pode parar por aí que o jumento é meu, você não vai levar para lugar nenhum. Mas até para as dificuldades Jesus Cristo já tem uma válvula de escape. Cutuca o seu vizinho aí, aponta o dedo de profeta para a cara dele e fala assim: qual é a dificuldade que você está enfrentando hoje? Deus já tem um escape para você. Aleluia! Aleluia! Já tem uma saída, já tem uma palavra para te tirar dessa situação. A única coisa que nós precisamos crer é que a palavra dele é o suficiente para mudar qualquer realidade. Eles encontraram o desafio, mas venceram porque se submeteram à palavra de Deus. E o resultado disso foi louvores de gratidão a Deus, a Jesus Cristo. Por onde Jesus passava em cima daquele burrinho, as pessoas iam honrando Ele, depositando aos seus pés ali as suas capas, as suas vestes, cantando louvores, glória a Deus nas alturas, paz no céu, na terra, louvores, músicas, gratidão, porque mais uma vez puderam experimentar um resultado na caminhada junto com Jesus Cristo. Foram para uma missão, encontraram desafios, voltaram vitoriosos e agora estão em celebração daquilo que Deus fez e fará. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Chegará o tempo em que nós viveremos o momento da celebração de tudo aquilo que nós estamos plantando em Jesus Cristo. Nós vamos colher os frutos daquele penoso trabalho que nós temos feito. Nós colheremos os frutos das células, colheremos os frutos do evangelismo, colheremos os frutos, sabe, de você se lançar, se arriscar, ser ousado e falar do amor de Deus para as pessoas em seu redor. Nós colheremos os frutos da vida de obediência e de fidelidade a Deus, e ainda celebraremos os momentos de festas, ainda celebraremos em momentos de alegria, de louvores a Deus, por tudo aquilo que Ele é nas nossas vidas. Aleluia! Coloca para mim aqui no telão, segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Porque, quanto, Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito para com... Presta atenção nisso aqui, meu povo. Os olhos do Senhor varrem a terra, querendo se mostrar forte. E a vontade do coração dele é mostrar a sua força.
é mostrar o seu poder, mostrar a sua glória. Então ele começa a varrer a terra. Os olhos dele estão procurando. Vocês já viram quando cai algo muito pequeno em casa? E você começa a fazer como? Agora mesmo ele está lá em cima assim, ó, procurando alguém para ele mostrar a sua força, mostrar o seu poder, mostrar a sua glória. Vocês estão mais devagar hoje, viu? Agora, ele vai se mostrar forte para quem? Coração é perfeito para... A primeira vontade, o primeiro a ter vontade de manifestar glória, força e poder é Deus. O que ele precisa é de um coração que deseja Ele, que arde por Ele, que queima por Ele, que está disponível para Ele. O restante, Ele mesmo se incumbe de fazer. Ele quer e procura. Tem outro texto da Bíblia que também fala que os olhos dele varrem a terra, procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Percebam que está sempre ligado à pureza, à sinceridade do coração e o desejo de encontrar-se com Ele. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele quer te promover ao nível de se tornar co-criador com Ele do que Ele está criando. Porque através da autoridade e do poder que Ele delegou a você, você tem a partir de agora como criar realidades diferentes aqui nessa terra usando o poder do nome dEle. Pastor, explica isso. Explico. Aí vira um doente na sua direção e você vai criar uma realidade diferente para esse doente. Você vai falar, seja curado em nome de Jesus. E a realidade de doença desse doente começou a ser transformada em uma realidade de uma vida livre da doença. O aleijado vai passar pela tua frente. A vida de um aleijado, de uma pessoa na cadeira de rodas, ela é toda adaptada. O carro é adaptado, a casa é adaptada, tudo é adaptado por conta da necessidade que ele tem. Sim ou não, meu povo? Só que quando ele cruzar o teu caminho, você vai liberar uma palavra. Então você vai criar uma realidade diferente. Porque a partir de agora, ele não precisa mais daquela cadeira de rodas. Ele vai se levantar. E toda aquela adaptação que um dia foi feita, ele vai ter que mudar tudo. E readaptar a vida dele para uma vida normal. Porque a partir de agora, ele está com a realidade que Deus criou através da sua vida aqui nesse mundo. Vamos mais profundo ou melhor parar por aqui? Não. Vocês não vão se afogar não, gente, se eu levar mais no fundo. Olha lá, hein? Quero falar de um homem para a gente encerrar essa mensagem de hoje. Queria pedir para você deixar bem baixinho aquela música que eu combinei com você lá. Não está dando certo? Meu Deus. Vocês sabem tocar aquela... É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Gostou? Tem vaga aí nesse ministério? João Batista foi um homem que recebeu uma graça de Deus. Ele nasceu de uma forma milagrosa. Quantos conhecem a história de João Batista? Então, ele foi escolhido por Deus para um propósito. E para que a vida dele viesse ao mundo, precisou de um grande milagre. Só esse fato já marcaria a vida desse homem para sempre. Se parasse só no nascimento dele, ele já era um agraciado.
nós passamos aí por alguns processos aqui na nossa igreja de mulheres que queriam ter filhos, famílias, né? Que queriam ter filhos e não conseguiam. Teve uma que perdeu, acho que 7 vezes, né? Se eu não me engano. Perdeu o filho 7 vezes, não vingava a gestação. Precisava de um milagre. E deu certo. Nasceu, tá lá, e são crianças assim. Os 2 casos são crianças diferentes. Então todo mundo que olha essas 2 crianças fala, é um milagre. Se está aqui, está vivo, é um milagre todinho. Então só o fato de João Batista ter nascido, por onde ele andasse, as pessoas iam olhar para ele e falar, é um milagre esse rapaz aí. Mas só que mais do que isso, ele herdou o sacerdócio do seu pai. Zacarias era o sacerdote. E então ele nasceu e quando chegou a idade dele, ele assumiu o sacerdócio. Então nós estamos falando agora de um homem que teve uma graça de receber um nascimento miraculoso e agora é um sacerdote, alguém de influência, alguém de importância dentro da sociedade. Não era qualquer pessoa. Mais profundo ainda do que isso, ele se tornou o maior dos profetas. Ele viveu por um propósito e por uma missão. Ele se tornou a voz do que clama no deserto. Ele se tornou aquele que veio preparar o caminho para a vinda do Messias. Tudo aquilo que faria qualquer outra pessoa se sentir com o ego mexido, a graça de Deus no nascimento, honra do ministério como sacerdote, maior dos profetas. Ele canalizou tudo isso e apontou a glória só para um lugar. Há de vir depois de mim um que é maior do que eu, a qual eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. A influência que tinha sobre a vida de João Batista era tão grande, que as pessoas ao ouvir um discurso duro dele, se arrependiam de uma vida, e decidiam batizar para ter uma nova vida. Tamanha eloquência no discurso, tamanha influência, tamanha persuasão, um discurso duro, o machado está posto, arrependei-vos, raça de víboras. Mas a graça de Deus sobre a vida desse homem fazia as pessoas ouvir essa mensagem e falar assim, é verdade, eu sou uma víbora mesmo. Meu Deus, onde é que eu me arrependo aqui agora? Eu vou ser batizado, eu quero uma nova vida. Eu abro mão do que eu vivia para viver uma vida nova depois da mensagem que Deus falou através da vida desse homem. Porque às vezes esse personagem, ele não é muito assim encarado. Às vezes a gente passa por ele, né? Mas olha o tamanho de João Batista. Ele incomodou reis. Reis perderam o sono por causa de João Batista. Agora, ele soube lidar com o que os discípulos fizeram em honra a Jesus Cristo. Ele soube receber tudo isso e entregar aos pés de Jesus Cristo. Ele soube apontar o caminho para Jesus. Agora, sabe o que eu fico imaginando? Porque a minha mente é muito criativa. Eu entro dentro das histórias e eu começo a imaginar a cena. Mesmo com todo esse resultado aparente sobre a vida dele, mesmo com a devoção de uma vida que trouxe resultado, ele teve que viver de uma forma singular. Ele vivia com peles de camelo e comia gafanhotos. Quem olhava para João Batista via que ele era um homem separado, um homem diferente, um homem que não se misturava. As críticas com certeza estavam lá, meu irmão. As perseguições também estavam no pacote. Mas ainda assim ele continuou posicionado. Estou preparando o caminho para aquele que virá. Mas você é o profeta. Você é o maior dos profetas. As pessoas se convencem com o seu discurso. Você é o Batista. Mas eu só batizo na água. Depois de mim virá aquele que vai batizar com fogo. Virá o perfeito.
virá aquele que vai salvar toda a humanidade. Eu sou quase nada, Ele é muito mais do que eu. Só que, irmãos, entenda algo. Os discípulos viveram junto com Jesus Cristo no ministério. João Batista, até esse momento, só tinha sombra das profecias sobre a vida de Jesus Cristo. Só que em dado momento, sabe o que aconteceu na história desse homem? Enquanto ele pregava, enquanto ele anunciava a vida de Jesus Cristo, de repente quem é que aparece lá? É Ele que eu estou pregando, é Ele que eu dediquei a minha vida por amor a Ele, é Ele que eu preparei o caminho, olhem para Ele, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Ele teve condições de apontar para Jesus Cristo, entregar a capa de honra que ele tinha e colocar: Jesus, se assenta aqui. Aleluia. Aleluia. Imagina um dia o objeto da tua mensagem se materializar na tua frente. Meu Deus, será que nós íamos falar Jesus? Eis aí o Cordeiro de Deus. Você ia falar assim: ó, gente, Jesus está aqui. Daqui a pouco ele pega o microfone e fala. Já eu dou oportunidade para ele. Pra gente fingir que está acabando, fique em pé no seu lugar aí, em nome de Jesus. Creio muito forte no meu coração que essa é uma manhã em que Jesus Cristo está nos convidando para viver algo diferente nele. Só tem filhos da casa aqui, sim ou não? Tem algum visitante do nosso meio hoje? Só tem filhos da casa aqui. E eu sinto no meu espírito que Deus está nos chamando para um novo nível de vida. Não tem a ver somente com a IPA, tem a ver com a vida que vocês representam de Deus aqui na terra. Ele está te convidando nessa manhã para viver um novo nível. Mas eu já sou pastor, mas eu já sou evangelista, mas sempre tem um nível mais profundo que Ele pode te levar. Sempre tem uma nova revelação que Ele pode te entregar. Sempre tem algo novo que Ele pode pôr nas suas mãos. E hoje chegou o dia que Ele marcou, que Ele está com os olhos fitos aqui na IPA, esperando mostrar a força e o poder dEle, para aquele que Ele encontrar um coração perfeito, um coração que o deseja, um coração que arde, queima por Ele. Ao invés de eu orar por vocês, eu quero que vocês comecem essa oração. Eu vou orar também, mas eu quero que vocês comecem essa oração, entendendo desde lá dos discípulos com o jumentinho, que construíram uma jornada com Jesus, receberam honras, entregaram isso a Ele. De João Batista, que dedicou a sua vida por uma missão. Não tinha nada que tirava esse homem do centro da missão da vida dele. Eu quero que você ore aí no seu lugar. E que você entenda em qual momento da sua vida você está. Porque onde você estiver, hoje tem um convite para que Deus te tire de onde você está e te leve para o centro da vontade dEle. Comece a orar no seu lugar. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus coloque agora, faça subir ao seu coração todas as palavras que um dia você já recebeu de promessas vindas do céu.
todas as vezes que o profético cruzou o teu caminho, e que você recebeu um destino profético, que você recebeu uma palavra profética, que Deus te apontou o sonho do coração dele para a sua vida. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus te faça lembrar agora, que o teu coração arda de amor por cada palavra que Ele já liberou na sua direção. Em nome de Jesus, comece a orar no seu lugar, faça a tua voz ser ouvida no mundo espiritual. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia. Espírito Santo de Deus, que está, Pai, a tua igreja, Senhor, que ouviu a tua voz nessa manhã, Pai. Ouviu, Senhor, e foi ministrado acerca dos sonhos e projetos do seu coração. Em nome de Jesus, Pai, apresenta a tua igreja diante do teu altar. Cada vida que está aqui, Senhor, cada família representada, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, assim, Pai, como esses discípulos que viveram por uma palavra, Senhor, e viram, Senhor, testemunharam o resultado dela. Assim como João Batista, Senhor, que viveu pela missão dele, Pai. Ah, Deus, e que foi fundamental na história. Estamos aqui depois de tantos anos falando acerca da vida dele. Que o Senhor levante em nosso meio, Pai, os corajosos que viverão por uma missão. Que o Senhor levante em nosso meio, Pai, os corajosos que viverão por uma palavra, Pai. Caminharão por uma palavra, Deus, em nome de Jesus. Aqueles que hão de demonstrar a fé, Pai, praticando aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Em nome de Jesus, Pai, aquele que ainda, Senhor, não tem convicção, Pai, da sua chamada, que o Teu Espírito Santo coloque agora no coração deles, Pai. Amor pelas almas, amor, Senhor, desejo, Pai, abundante de levar a Tua palavra. Ah, Senhor, seja qual for o meio da comunicação, mas que arda no coração dos Teus filhos o desejo de se tornar cartas vivas, o desejo, Senhor, de ser testemunhas vivas da verdade do Evangelho. Pai, que a vida de cada um aqui se torne a mensagem que transforma vidas, que impacte vidas, que salva vidas, Pai.